hoje nós vamos falar sobre quem é o dono da sua vida. Que esse mundo está chamando jovens especialmente de se levantar com sua própria verdade, de encontrar a sua voz e, construir seu próprio reino. E é interessante porque isso pode parecer para nós, cristãos, algo bom. Eu preciso ter uma voz, eu preciso falar, e é verdade. Mas qual é a motivação atrás desse desejo? Todos nós, assim que nós aceitamos Jesus, nós aceitamos também um chamado de Deus sobre a nossa vida. E eu sei que nesse tempo adolescente, jovem, é a hora que a gente vai descobrindo melhor o que é esse chamado de Deus sobre a minha vida. E eu tinha muito essa pergunta também. Deus, como que eu vou saber o que o Senhor está pedindo para mim? Eu nasci para quê? Eu não quero, viver a vida e morrer sem fazer algo nesse mundo. Vou dar algumas dicas para vocês, enquanto vocês estão nesse processo. Chamado é a maneira que nós vamos servir Jesus, a maneira que a gente vai atrás dele. E todo mundo tem um chamado específico, algo que somente você nasceu para fazer aquilo, Deus te criou para fazer uma coisa. Mas tem também um chamado geral para todos nós. E através desse chamado geral, é muitas vezes que nós vamos entender nosso chamado específico. Então, não adianta perguntar para Deus, mas o que eu vou fazer que é diferente se você não está já seguindo o chamado de Deus que é para todos nós, que a palavra fala tão nitidamente para nós. Então, 3 coisas que todos nós somos chamados para fazer. E eu quero encorajar vocês a anotar essas coisas. Mateus 22, 37 a 39. Os 2 mandamentos mais importantes. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e as profetas. Então, pense rapidinho. Como que você está amando a Deus com sua vida? Pergunta para o Espírito Santo. Isso realmente é o que eu estou fazendo diariamente? Deus, seu foco está nele? Você está vivendo para amar a Deus? Isso é o chamado de todos nós. O segundo é parecido. Grande comissão em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E isso vai ser um resultado do nosso amor a Deus, porque se você ame muito um time de futebol, se você, com tudo eu amo e eu não vou perder nenhum jogo, eu imagino que todos os seus amigos já conhecem o time que você torce. Torce, assim que fala. Porque você ama, você fala. Você quer que todo mundo conheça. Muito mais a Deus. Se você ame a Deus com todo o seu coração, se Ele tem mudado a sua vida, se realmente a palavra de Deus é as boas novas para você, então você vai falar. Você vai querer compartilhar esses segredos. Você vai querer falar para todos: Deus mudou a minha vida.
Depois do Espírito Santo, eu não sou a mesma pessoa. E isso é tão incrível de poder fazer a grande comissão através de um amor para Deus. Porque eu amo a Deus, então eu vou mostrar amor para as outras pessoas. E o terceiro, todos nós somos chamados de ser um servo. Jesus se humilhou e veio como um servo. Seu chamado é para Ele. E isso é onde fica um pouquinho mais difícil para nós aqui no mundo. Porque o mundo, a voz do mundo que Jeane falou, está dizendo para você, não, você faça aquilo que é bom para ti. Você precisa se amar. Se você não se ama em primeiro lugar, como que você vai amar as outras pessoas? Mentira. Primeiramente, nós somos chamados de amar a Deus. Porque quando nós olhamos no primeiro lugar para nós, quando a gente olha para dentro, na nossa alma, o que é que nós vamos encontrar? Vou olhar bem profundo só de mim, de ver o que é que tenho de bom em mim, em Nicole. Eu não vou encontrar nada bom. Na verdade, mais que eu olho para minha alma, para minha carne, mais que eu vou ficar decepcionada. Cheio de coisas que não prestam. E é quando eu tiro meus olhos de mim e eu coloco meus olhos em Deus, que eu começo a ver coisas boas em mim. Que eu começo a entender, uau, eu sou feito na imagem de Deus. Então, mais que eu conheço o meu Deus, melhor que eu vou me conhecer verdadeiramente. Temos que tirar nossos olhos de nós e colocar em Deus. E enquanto você está sendo fiel, indo atrás de Deus, fazendo o nome dele conhecido, você vai começar a entender para onde Deus quer te levar. Isso é muito incrível. Essa jornada é tão gostoso, porque não é sobre mim. Não é sobre meu nome. Não é, eu quero conseguir tantas pessoas no Instagram, quero ter muitos seguidores, eu quero deixar um legado para todo mundo lembrar o nome da Nicole Huber. Não, eu quero deixar o legado de Jesus Cristo, que o nome dele seja conhecido aqui na terra. Não podemos ser mais enganados pelo mundo, dizendo que eu preciso fazer, eu preciso ter uma voz. Não, nós somos chamados de brilhar, de refletir a luz de Jesus. Não é meu próprio luz. Não é Nicole que brilha, não, é Jesus que brilha em mim. Isso é nosso chamado. E a maneira que cada um de nós vamos fazer isso, a maneira que eu vou refletir o amor de Jesus vai ser diferente do que vocês. Cada um de nós tem algo diferente e especial e único. E isso que é tão incrível, de poder viver juntos como a igreja. Porque tem pessoas que vão olhar para a minha vida e não vai identificar. Mas vão olhar para a sua vida e eles vão ver Jesus. Vão identificar com você e você vai poder compartilhar com eles sobre nosso Deus. Estamos aqui para glorificar o nome dele e fazer o nome dele grande aqui na terra. Às vezes esse caminho pode parecer um jardim. Tem vezes na nossa vida que é tão gostoso,
que é tão incrível, está tudo dando certo, né? Parece que é um jardim de flores tão gostoso, indo atrás do nosso Salvador, nossos amigos e família, tudo indo tão bem. Mas tem outras vezes que parece ser um deserto. Tem outras vezes em nossa vida que é tão difícil. A gente fica com fome, com sede, e são nessas horas que Deus está trabalhando em nós. Foi naqueles primeiros meses aqui em Brasil que marcou tanto a minha vida, porque eu não conseguia fazer nada sozinha. Eu fui para o mercado, comprei farinha, ou comprei maisena em vez de farinha, as coisas que para mim era tão fácil. E nos Estados Unidos, depois de chegar aqui, era quase impossível. Primeira vez que eu dirigi um manual só, demorou tanto que Isaías estava saindo de casa a pé para me procurar, quando eu estava voltando. Porque eu fiquei perdida, fiquei com medo também, quando a estrada está inclinada, né, de ir para trás, porque eu nunca tinha dirigido antes um manual. E eu aprendi nesses meses, uau, como eu preciso tanto de Jesus. Se eu estou aqui para mostrar para o Brasil, para a igreja, que eu sou forte, eu não vou conseguir. E o que vai adiantar? O que vai adiantar se você deixa a marca do seu nome aqui no mundo, depois que você não está mais aqui? Isso vai adiantar o quê para a eternidade? Nada. Nós temos que deixar a marca de Jesus Cristo. E isso que somos chamados de fazer com nossos amigos, com nossa família, com nossos filhos. E isso sim é vivendo para a eternidade. Mas tem um grande desafio, porque para isso acontecer, eu preciso sair do meio. Eu preciso entender que o mundo não é sobre mim. Que eu não sou o centro do meu mundo. E Romanos 5, 3 a 4 diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. Quem aqui gosta de sofrer? Levanta sua mão. Eu amo sofrer. Não estou vendo ninguém. É verdade, a gente não procura sofrimento, a gente não procura tribulação, mas sabe que Deus falou que todos nós vamos ter sim sofrimento em nossa vida. Vamos ter dias de dificuldade, de tribulação, vai acontecer. Então não é que nós devemos ficar surpresas quando acontece. Nós temos que nos preparar para a tribulação. E como que a gente faz isso? É fazendo nossas declarações diárias que Jeane falou. Sabendo quem eu sou, conhecendo tão bem o que é a verdade, para que quando o dia da dificuldade chegar, eu não vou, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu vou fugir, vou encontrar uma outra verdade. Não! São os dias difíceis que nós temos que plantar nossos pés em cima da palavra de Deus e declarar com nossa boca: Senhor é Deus, e eu sou servo de Deus, independente o que está acontecendo no nosso meio, nada muda minha identidade. Não existe pessoas assim no mundo. Nós não vamos encontrar. Porque o mundo vai falar para mim e para você o que você sente é verdade.
Você é controlada pelos seus sentimentos e emoções. Mentira! Eu não sou uma mulher controlada pelas minhas emoções. Porque a palavra fala que nosso coração é enganoso. Mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Então, aqueles dias que eu estou, que está parecendo que está tudo indo errado, que nós não vamos deixar nossos sentimentos nos levar. Não, a gente vai falar para nosso coração, a gente vai falar para nossa alma, seja forte. Eu sou uma mulher de Deus e meu Deus não vai falhar. Nunca falhou e nunca vai falhar. E isso é por isso que nós não precisamos ter medo das circunstâncias. Então eu quero te encorajar hoje. Não sei quais são as circunstâncias da sua vida, mas eu sei quem é seu Deus. Amém. E isso é o que importa. Vamos olhar bem rapidinho em Êxodo 13. Vocês imaginam que todos vocês sabem a história das israelitas. Eles ainda são um povo escolhido por Deus. E por causa do José, eles acabaram indo para Egito. E muitos anos eles estavam lá no Egito sendo escravos. Tinha gerações de escravidão lá no Egito. E eles tinham tanto desejo, tanta vontade, clamaram a Deus: Deus, nos tira desse lugar de escravidão. Nós não somos escravos, nós somos filhos e filhas, nos tira daqui. Então, Deus enviou Moisés, né? A gente conhece a história, enviou Moisés. No início ele nem quis, ele tinha medo, mas Deus mandou, ele foi e Deus fez tantos milagres de tirar o povo dele daquele lugar de escravidão. Os 10 pragas, finalmente o faraó deixou eles ir. E Moisés estava lá liderando eles. Eles chegam no Mar Vermelho, não tinha como eles atravessar. E logo o faraó decidiu: não, por que eu permiti eles sair do Egito? Nós precisamos deles. Então toda army, todas as tropas, exército, todo o exército do Egito estavam lá indo atrás dos israelitas. E eles chegando no Mar Vermelho. E mesmo depois daqueles 10 pragas e todos os milagres, a reação dos israelitas era: Deus, por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor nos mandou nesse lugar para a gente morrer? Era melhor lá na escravidão no Egito. Por que o Senhor nos tirou dali para nos matar? Assim que enfrentou dificuldade, os israelitas logo esqueceram quem era o seu Deus. Mas Deus falou: não, eu não vou deixar meu povo morrer. Ele abriu o Mar Vermelho. Incrível, porque Deus, ele tinha nuvem. Durante o dia era nuvem na frente do povo dele para guiar eles. E durante a noite era tipo uma coluna de fogo. Mas ele pegou a nuvem dele e colocou atrás do povo para guardar, proteger eles do Egito. E eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho em segurança. E assim que eles atravessaram, ele tirou essa nuvem e todo o exército do Egito morreram. E nesse momento, o povo dele, glória a Deus, eles louvaram o nome de Deus, eles fizeram novas músicas e canções, louvando a Deus, porque estavam nesse momento de vitória. Mas Deus sabia: não, eu preciso lembrar meu povo quem eles são.
Porque eles saíram do lugar de escravidão, mas eles ainda têm uma mentalidade de escravidão e não de filho. E por isso que demorou muito para eles chegar na terra prometida. E a gente não tem tempo de falar de tantas coisas que Deus fez durante aquele tempo. Mas quando eles estavam com fome, Ele providenciou milagrosamente comida. Quando chegou a sede, Ele trouxe a água. Ele trouxe lugar para eles dormir. E Ele protegeu o povo dele e levou eles numa jornada para lembrar eles quem eles eram como filhos e filhas. E esse tempo do exército foi tão importante, porque tantas mentiras que estavam no coração deles, o resultado todo aquele ano, lá sendo escravos, Deus estava aos poucos tirando, mostrando vez após vez para ele: eu sou seu Deus. Você precisa ser fiel a mim. E infelizmente, eles decidiram não acreditar a palavra de Deus. Porque finalmente eles chegaram lá na terra prometida. A gente sabe, enviou as espias, os 12 espias para lá. E desde os 12, mesmo depois de todas aquelas provas e milagres, Deus provando a fidelidade dele, mesmo assim, as 10 espias voltaram e falaram: não, é impossível. Impossível a gente ganhar essa batalha. A gente não vai conseguir entrar na terra prometida, porque o povo de lá é mais forte do que nós. Nós vamos morrer se nós entrasse. Tinha 2 que falavam contrário, mas o povo de Deus decidiu ouvir a voz das 10 espias. E mais uma vez eles falaram para Deus: Deus, a gente não entra. E não somente isso, eles começaram a reclamar: Deus, por quê? Por que que o Senhor nos tirou da escravidão? Eu queria a escravidão. Eu queria aquele lugar, pelo menos lá a gente tinha comida. Pelo menos lá a gente não ia ser mortas. E o povo de Deus reclamando, querendo de volta todos aqueles anos de escravidão, querendo a identidade de escravo, quando Deus estava oferecendo para eles a terra prometida, a identidade de filho e filha. Mas faltou um passo de fé. Faltou eles realmente colocar Deus como o dono da sua vida. Porque é interessante que eles queriam a terra prometida. Sim, eles queriam. Mas eles queriam do jeito deles. Eu não quero sofrer, eu não quero passar fome, eu não quero ter medo, eu não quero precisar enfrentar batalha. E a gente vê que todas aquelas provas que Deus colocou diante deles era para o bem deles. Era para ensinar algo. Era para fortalecer os músculos da fé. Quando eles estavam no Egito, lá a comida estava cheio de... eu esqueci a palavra, mas aqueles tipo vermes que entram na barriga, como que fala? É verme? Cheio de vermes e todas aquelas outras coisas que não prestam. A saúde deles estava péssima por causa da comida lá no Egito. Então, eles estavam com muito sede e eles chegaram lá
tipo numa lagoa pequena. Depois de reclamar, e todos eles foram lá para beber, e a água era amarga. E eles reclamaram tanto. Deus, por que o Senhor providenciou água, mas que não preste, que não é gostoso, não é água doce? Eu quero água doce, Deus! Depois, anos depois, foi descoberta, fizeram testes naquela água, está cheio de minerais que cura vermes e todas essas doenças que eles tinham. E eles não beberam, não. Eles não beberam até que Deus mudou o gosto da água, se tornou doce. Então Deus sim, Ele fez esse milagre, porque eles reclamaram e queriam do jeito deles. Mas eles perderam a bênção. Eles não aceitou aquele sofrimento que era para o bem deles. Nós não estamos, hoje em dia, tão acostumados, né? De esperar, de ter paciência. Mas isso é o que Deus espera de filhos e filhas. Se você quer uma vida sem sofrimento, então a vida seguindo Jesus não é para você. Não vou dizer para você que a vida que o mundo tem para te oferecer vai ser melhor. Vai ser muito pior. Porque, gente, não tem nada melhor do que decidir colocar Deus como o dono da nossa vida. E viver para Ele. Sofrimento que vem pode vir. Tribulação pode vir, porque meus olhos não estão em mim, nos meus sofrimentos, na minha própria vida. Não, meus olhos estão fixados em meu Jesus. E eu preciso dele e o mundo precisa tanto dele. Eu não aceito viver nada menos do que ser filha de Deus. Então, os israelitas, a maioria deles, a geração inteira, não conseguiu entrar na terra prometida. Somente Caleb e Josué, as duas espias, que falaram, não, nós vamos conseguir sim. Porque Deus está com nós. Então, nós vamos conseguir enfrentar essa batalha. Então, todos eles voltaram para 40 anos e estavam lá no deserto, esperando para a geração toda morrer. E os filhos daquela geração, que conseguiram entrar na terra prometida, liderado por Josué. E eu pergunto para você, eu sei que, eu acho que a maioria de nós aqui já falou, não. Eu entrego a minha vida a Jesus. Mas a pergunta é, Deus está reinando na sua vida? Nas suas decisões diárias? Ele é mesmo o seu mestre? Ele é o dono da sua vida? Você confia nele? Ou você está confiando mais na força do seu próprio braço? É interessante a gente ver os 10 mandamentos em Êxodo 21 a 4. E aqui a gente entende melhor o coração de Deus. O que é mais importante para Deus. Escuta os primeiros 3 mandamentos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão.
Primeiro, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o seu Deus, o Senhor, sou Deus zeloso. Mateus 22, 3 a 38. A gente já leu, mas vamos ler de novo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Por quê? Por que Deus está tão interessado em ser o primeiro e o único que reina no nosso coração? Não é porque Ele tem um autoestima baixo e precisa ser adorado. Não, Ele sabe quem Ele é. Mas Ele nos ama. Ele quer nosso coração inteiro. Ele tem um plano e um chamado maravilhoso para a sua vida. Mas nós precisamos obedecer radicalmente aquilo que Ele vai falar para nós fazer. Nós não somos, depois que a gente entrega a vida para Jesus, não podemos mais ser o dono da própria vida. Isso não é entrega. Esses últimos momentos, quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Porque Isaías falou ontem, né, que a gente se conheceu em Japão. Com 10 anos, eu mudei para o Japão, sou filha de missionários e desde pequeno, eu tinha 2 sonhos, 2 grandes sonhos. Eu sempre queria ser mãe. Eu brincava quando eu era pequena, minha mãe sempre perguntava para mim: Nicole, você tem quantos filhos? E eu brincava: eu quero 10, mãe. Eu quero uma casa cheia. A verdade, eu acho parte de mim ainda quer, sabe? Mas isso era um grande sonho meu, de ter uma família grande, de ter muitos filhos, de ser casada. E também, desde pequeno, meu coração queimava para missões. Quando meus pais, acho que eu tinha 8 anos, quando meus pais sentou, eu sou a segunda filha de 3 filhos, sentou a gente no sofá e falou: nós vamos mudar para Japão, como missionários. Eu lembro, minha pergunta: Japão, pai? Eu queria ir para a África. Desde pequeno, eu tinha esse desejo de ir para outro país, de servir pessoas que não conheciam Jesus, crianças que eram com dificuldade. Então, essas coisas que queimavam desde o início no meu coração. Então, lá em Japão, como adolescente, conheci Isaías, que tinha esses mesmos sonhos, esses mesmos chamados. Gostei, ele era um grande amigo. No final do ensino médio, a gente não namorava, porque ele tinha 18 e eu 17, mas a gente conversava muito sobre o futuro, como ia ser. Depois ele saiu, foi para a faculdade, e Deus falou claro para mim: Nicole, tem que abrir mão do Isaías, porque você é muito jovem, não é a hora de pensar nessas coisas. Abre mão e confia em mim. E para mim, eu pensei: não, é só para alguns anos, né, Deus? Mas Isaías não pensou da mesma maneira. Então,
Ele foi para a faculdade, depois eu fui para a faculdade. Ele tinha alguns relacionamentos e eu lá firme e forte orando por ele. Tinha caderno cheio de orações, entregando meus sentimentos sobre Isaías para Deus. Deus, Senhor, conhece meu coração. Eu lembro, eu acho que foi o penúltimo ano da faculdade. Isaías estava formando, já logo ia embora. Eu falei, Deus, Senhor, tá vendo a situação aqui, né? Eu em Califórnia, ele também tá entendendo que Isaías já vai viajar, mudar. Tipo, é o último ano, Deus, para o Senhor fazer alguma coisa acontecer. E nada aconteceu. E eu lembro que tinha esse outro rapaz que estava em Japão, que estava gostando de mim. Eu comecei a orar, Deus, realmente eu quero entregar essa área da minha vida para Ti. Como que eu vou até pensar em outro rapaz, se Isaías ainda é uma possibilidade? Então eu até mandei um e-mail para Isaías. Isaías, eu só preciso saber, tem uma possibilidade para a gente no futuro? Porque se não, eu preciso saber para mudar, para continuar com a minha vida. Ele tinha acabado de sair de um outro relacionamento, então nessa hora ele falou, não, Nicole, não demorou para ele responder. Eu pensei que pelo menos ia demorar. Não demorou. Próximo dia chegou o e-mail. E, Nicole, é melhor você continuar mesmo com sua vida. Porque eu não estou no lugar agora de nem pensar sobre essas coisas. Então, tudo bem. Eu falei, então isso é uma resposta de oração, né? E então eu comecei a namorar esse outro rapaz. E história comprida, não vou contar tudo, mas Deus mostrou claramente para mim que não era certo. Porque esse outro rapaz não tinha esse mesmo chamado de viver completamente para Deus. Ele seguia Jesus, sim, mas não a compaixão. Ele falou para mim, não, Nicole, eu sei que você tem um chamado para missões, eu vou contigo. Eu falei, não, mas não é assim. Eu não quero liderar. Eu quero casar com um homem que tem esse chamado, que vai me liderar. E que juntos nós vamos cumprir nesse chamado e missão na nossa vida. Então, foi incrível como Deus mostrou claramente para mim que não era o homem certo. E durante esse meio tempo, Isaías descobriu que eu estava em romance real com outra pessoa. Ele estava mandando sempre mensagens para mim. Nicole, eu me arrependo. Não era para ter falado para você continuar com sua vida. Eu vejo que a gente pode ter um futuro, sim. Então, gente, eu terminei com esse outro rapaz pensando que, ia demorar, eu ia precisar esperar um tempo, né, para ser curada, tratada, e depois logo ia começar com um romance real com Isaías. Deus tinha outros planos para mim. Eu terminei com ele e Deus, eu lembro uma noite, talvez uma semana depois, que não tinha dado certo com esse rapaz, estava no meu quarto e Deus perguntou para mim, Nicole, você quer casar, né, filha? Sim, Deus. Muito. Você quer ser uma missionária, né? Sim, eu quero demais, Deus. E ele falou, não, essas são coisas boas. São coisas que eu coloquei no seu coração. Entrega para mim seus sonhos. E eu, como assim, Deus? O Senhor me deu esses sonhos, são coisas boas. Como assim entrega
para ti. Ele, mais uma vez, entrega para mim seus sonhos. Você confia em mim, filha? Você confia que meu jeito, meu caminho é o melhor caminho para a sua vida? Ai, eu comecei a chorar, não entendendo muito bem. E depois de um tempo, Deus, Senhor, que é o mais importante na minha vida. Se eu não tenho o Senhor, eu não tenho nada. Então, sim, eu entrego, e eu lembro que eu abri minhas mãos assim. E com lágrimas eu entreguei esses sonhos para Deus. E eu tinha realmente esse sentimento que eu não sabia naquele momento se eu ia casar. Não sabia se eu ia ser uma missionária. Mas eu sabia que eu precisava seguir meu Deus. Que eu queria sempre poder dizer para Ele: Senhor, reina na minha vida e eu quero no seu jeito. E um tempo depois, eu comecei gastar tanto tempo com Deus. Todo dia eu acordava e eu gastava 1, 2 horas com Deus, e Ele começou a ministrar no meu coração. Ele começou a mostrar para mim que eu tinha colocado essas coisas, eram coisas boas, esses sonhos no lugar na minha vida onde era somente para Ele estar. Que eu não podia olhar para casamento ou para missões como coisas que ia me satisfazer. Porque somente Deus pode fazer isso. E Ele vai nos dando coisas, Ele vai nos colocando em posições e dando oportunidades que são incríveis. Mas se esses sonhos tomam o lugar de Deus na nossa vida, alguma coisa está errada. E Ele começou a mostrar isso para mim. E eu comecei a entender, mais uma vez, eu preciso de Deus. E eu sei que mesmo se eu nunca caso, que Ele tem um plano maravilhoso para mim. Porque eu não preciso de um homem. Eu não preciso de filhos para me fazer completa. Porque somente eu, Nicole, diante de Deus, eu sou completa. Como filha, eu sou completa. E Ele ministrou isso tão forte na minha vida. E um tempo depois, Isaías ligou para mim. Aquela ligação que eu tinha esperado anos de receber. E ele falou, eu lembro também, porque eu estava dirigindo, indo para a praia, para correr na praia, um caminho que eu fui quase todo dia. Ele ligou, eu estava tão nervosa que eu perdi o caminho totalmente. Finalmente parou o carro, porque pensou, não quero entrar num lugar perigoso. E ele falou, Nicole, estou indo logo para voltar para o Brasil, como missionário. E queria saber se, eu tenho orado muito, quero saber se você aceita começar a orar, para a gente começar um relacionamento de novo. E naquele momento eu sabia que eu não podia dizer sim. Porque não tinha essa direção de Deus. Então eu falei algo e depois eu nem acreditou o que estava saindo na minha boca. Eu expliquei para ele o que tinha acontecido e falou, eu não sei, Isaías, se eu vou casar. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu sei que nesse momento
que Ele me falou para estar só eu e Ele. Eu te respeito, eu te admiro, estarei orando por você. E Ele falou, tá bom, mas se e quando Deus muda sua mente, eu quero ser a primeira para saber. Falei, tudo bem. Mas realmente, naquela hora, eu achei que eu ia ser solteira o resto da minha vida. E que eu ia para as nações, talvez no orfanato, que eu ia servir Ele com muitos filhos orfanatos. Isso era um novo sonho que Ele estava colocando no meu coração. E, gente, acho que foi 3 meses depois que eu sonhei que estava casando com Isaías. Eu acordei e eu falei, sai, Satanás, eu não quero. Eu não quero mais ser perturbado com esses pensamentos sobre homens, porque eu sou tão feliz sendo filha e somente filha. Mas Deus, se isso foi do Senhor, então que venha mais. Eu entregava para Deus, e aquele dia, tudo me lembrava do Isaías. E foi entregando, toda lembrança, todo pensamento, entregava para Deus. Isso continuou a acontecer 2 semanas. Eu não conseguia parar de pensar nele, depois de meses não pensar. Eu orando sobre, e finalmente eu entendi, não. Deus está realmente falando para mim, é a hora, minha filha. E eu mandei, eu acho que uma mensagem no Facebook para Isaías, e a gente começou a conversar de novo. Depois eu fui para o Brasil, para Santarém, onde ele estava. A gente começou o romance real. E você sabe o resto da história. Mas eu posso dizer para você que aquilo que eu vivo hoje, como esposa, como mãe, como missionária, gente, eu amo tanto a minha vida. E eu sei que eu amo tanto, porque eu estava disposta a entregar. E foi naquele tempo de entrega que Deus me mostrou meu valor. Que Ele me mostrou que Ele é suficiente para mim. E não é fácil obedecer aquilo que Ele coloca na nossa vida. Na hora não é fácil. Mas vale a pena, gente. Vale a pena fazer a vida, viver a nossa vida do jeito dele. Vai ter pessoas que vão te chamar de louca. Minhas amigas, gente, me chamaram de louca. Nicole, como assim? Você esperou a sua vida toda para ele te pedir namoro e você diz não? Não tem problema. Porque quando nós estamos vivendo, obedecendo a palavra rema de Deus e obedecendo os princípios, muitas pessoas vão sim te chamar de louca. Mas tudo bem. Vamos ser loucos por Jesus. E vamos viver uma vida que vai glorificar o nome de Deus. Então, minha pergunta para você hoje: quem é o dono da sua vida? O que você pensa mesmo sobre isso? Pode se levantar, feche seus olhos e pergunte isso. Se você não sabe a resposta, pergunte para o Espírito Santo. Quem está reinando no seu coração hoje? É você? É o Instagram? São seus amigos? É seu namorado?
sua namorada? Quem está reinando na sua vida hoje? E eu quero te encorajar. Giane vai cantar aqui. Enquanto ela está cantando, eu quero encorajar você a ter essa conversa difícil com o Espírito Santo. Se você não faz uma entrega completa, nós não vamos entrar na terra prometida. A terra prometida sendo a vida abundante que Deus te criou para viver. Oh, Jesus, venha sobre mim. Eu te dou tudo, tudo, tudo. Oh, eu sei que tens bons planos para mim, meu amanhã seguro está em ti. Tuas promessas não falharão, tuas promessas não falharão. Eu sei que tens bons planos para mim, meu amanhã seguro está em ti. Tuas promessas não falharão, tuas promessas não falharão. Eu sei que tens bons planos para mim, meu amanhã seguro está em ti. Tuas promessas não falharão, tuas promessas não falharão. Em tuas promessas firme estarei, em teu nome eu verei se cumprir, se cumprir. Jesus, confiarei no que dizes sobre mim, em teu nome eu verei se cumprir, se cumprir. Em tuas promessas firme estarei, em teu nome eu verei se cumprir, se cumprir. Jesus, confiarei no que dizes sobre mim, em teu nome eu verei se cumprir, se cumprir. Em teu nome eu verei se cumprir, se cumprir. Em teu nome eu verei se cumprir, se cumprir. Tem alguns de vocês que têm algumas entregas para ser feito hoje de manhã. Deus, Espírito Santo tem falado para você: filho, filha, eu quero isso. Entrega para mim. Eu quero convidar você a fazer um ato de fé, ato de obediência a Deus, e vem aqui na frente. Se você sabe que não tem colocado Deus no primeiro lugar, como o dono da sua vida, então Ele está te convidando a fazer esse compromisso com Ele hoje. Mas não vem pela frente só porque os outros estão vindo. É para quem está realmente disposto a dizer: não, Deus, eu vou te obedecer. Mesmo quando minha família não está, mesmo quando meus amigos me chamam de louco, eu vou te obedecer. Eu não vou ouvir a voz do mundo mais. Eu vou seguir somente a sua voz. E que hoje seja um dia que a gente vai renovar o nosso voto, nossa aliança e nosso compromisso com Deus.
o dono da nossa vida. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Diga isso. Tudo entregarei. Diga a sua voz. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus.